Beleza, começou a gravar. Boa noite, pessoal. Deixa eu pôr aqui na apresentação. Beleza, vou apresentar. Boa noite, galera. Hoje vai ser uma aula muito importante no curso, tá? Hoje é uma aula que, realmente, não pega essa aula para ouvir enquanto você faz outra coisa, porque é uma aula bem visual. É uma aula que você vai precisar bastante dos conceitos. É uma aula que não é pesada em matemática, igual foi a aula passada, tá? Inclusive, eu fiquei de postar para vocês vídeos extras. Eu não sei também como vocês foram nos exercícios, tá? Ninguém me mandou dúvida e tal, mas se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar. E também, se vocês quiserem, eu posto outros vídeos explicando as coisas para vocês, tá bom? Explicando cinemática. Eu postei os slides, mas eu também posto os vídeos, tá bom? Vamos lá começar a aula, então. Dinâmica. Galera, vamos lembrar. Física 1, que é a física que a gente está tendo agora, são basicamente duas áreas, sub-áreas, né, da física, tá? Física 1 é mecânica, tá? Basicamente, mecânica. E mecânica, como eu expliquei na primeira aula, ela é subdividida em cinemática e dinâmica, tá? Até agora, a gente estudou cinemática. Como assim, Heitor? Mecânica é o estudo dos corpos e como eles se movimentam, tá? A interação entre eles e como eles se movimentam. Até agora, a gente estava estudando cinemática, que é o estudo do movimento dos corpos. Eu não ligava para como os corpos eram. Eu só ligava para o movimento deles, qual é o movimento deles, tá bom? A partir de agora, a gente vai começar a estudar a dinâmica. A dinâmica implica em interação entre os corpos, tá? Dois corpos que interagem, ou mais corpos interagindo, tá bom? E a dinâmica vai ligar para o que os corpos são feitos. E por mais que na dinâmica a gente tenha corpos que são pontuais, vai importar o tipo deles, como eles interagem, tá bom? Eu vou explicar isso mais para frente. Então, só para diferenciar agora, a gente estava estudando até agora cinemática, que é estudar como os corpos se movem, kinesis, movimento em grego, né? Então, por isso que a gente vai ter energia cinética, por isso a gente tem cinema, porque tudo relacionado a movimento, tá? Cinemática é o estudo do movimento. E agora a gente vai entrar para dinâmica. Tanto que tem uma coisa que se chama dínamo, que é um negócio que mede, dinamômetro, perdão, que é uma coisa que mede força. E dinâmica tem tudo a ver com força, e força tem tudo a ver com dinâmica. Beleza? Vamos começar então a aula. Vou começar então. Esse é o sumário da aula, tá bom? Massa e peso, primeira lei de Newton. Vou começar com massa e peso, que vai ser uma definição bem teórica, que é muito importante no vestibular, tá? Vocês diferenciarem. É um conceito bem básico em física e que muda muita coisa, tá bom? Primeira lei de Newton, que é uma lei bem fácil, tá? O que é força? Força de contato, força de campo. Segunda lei de Newton, terceira lei. E vou dar alguns tipos de força. Os outros tipos eu vou dar na próxima aula, tá bom? Era para eu dar esse conteúdo em 4 aulas, mas eu vou dar o conteúdo em 2 aulas, tá bom? Porque vários feriados caíram nas nossas aulas, e aí eu vou ter que apertar um pouco para caber nas férias de vocês, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos, tá? E aí no final eu vou passar uns exercícios, tá bom? Um exercício, na verdade, tá? Vamos lá, então. Massa e peso. Galera, ó, primeira coisa que eu desenhei aqui. Eu fiz esse desenho na minha lousa porque eu não sou muito bom de arte digital, tá bom? Então, o que foi que eu desenhei? Um experimento mental, tá? Que acontece, na verdade, para vocês entenderem a diferença entre massa e peso, tá? O que foi que eu fiz? Ó, eu quero agora que vocês imaginem na cabeça de vocês, tá bom? Imaginar é uma coisa muito importante para a física. E agora vai ser mais ainda. Porque muitas vezes eu tenho que falar coisas para vocês e eu não posso mostrar um vídeo explicando certinho para vocês. E eu não consigo achar um vídeo explicando certinho para vocês. E às vezes nem existe esse vídeo. Então, às vezes, eu preciso que vocês imaginem na cabeça de vocês, porque só imaginando que vocês vão entender de onde que vem as equações, de onde que vem as diferenças. Isso serve para muita coisa na vida, não só na física. Vocês usam isso na química, muitas vezes. Vocês usam isso na biologia. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o nosso experimento mental.
Imagina que eu pego eu mesmo, esse homem de palitinho sou eu, tá bom? E aí eu fico em cima de uma balança, tá? Eu fico em cima de uma balança e eu tô na superfície da Terra, tá bom? Então imagina, eu tenho uma balança, eu subo na balança e aí a hora que eu vejo, a balança tá marcando 80, tá bom? 80. Percebam, eu não coloquei unidade porque eu não quero confundir vocês, tá? A gente sabe que ela vai marcar 80 quilos, tá? Mas eu coloquei 80 que é só um número, tá bom? É só um número. Agora, se eu pegar eu mesmo de novo, é a mesma pessoa, a mesma balança. Se eu pego, imagina, eu pegando a balança, colocando na superfície da Lua, tá? E eu subindo na balança, tá bom? A balança não marcaria 80, tá? A balança marcaria 25, tá? Isso aqui tá mais ou menos em escala. A balança marcaria 25. E aí você me pergunta, Heitor, espera, por que é que a balança muda o valor que ela marca? E aí eu falo para vocês, ué, porque, veja bem, eu estou apertando muito mais a balança na Terra porque a Terra está me puxando muito mais em direção a ela. A Lua é muito menor. E aí ela me puxa muito menos em direção a ela, e aí eu forço muito menos a balança. Entendeu? E aí, para isso, eu vou diferenciar, com base nesse experimento, os conceitos de massa e de peso. Tá? E como é que eu vou fazer isso, galera? Ó, vocês concordam que eu sou a mesma pessoa na Terra e na Lua? Vocês concordam. Se eu sou a mesma pessoa na Terra e na Lua, significa que eu sou feito dos mesmos átomos na Terra e na Lua. É o mesmo Heitor. Mesma quantidade de matéria, tá? Na Terra e na Lua. E aí vocês me perguntam, Heitor, mas então, por que a balança marca diferente? E aí agora eu vou diferenciar. Se a minha quantidade de matéria é a mesma, eu crio uma coisa em física que se chama massa, tá? Heitor, o que é massa? Ninguém sabe definir muito bem o que é massa. Massa é um negócio que você mede, tá? E a gente percebe que a massa vem da quantidade de matéria que tem em você. Então, a minha massa é a mesma na Terra e na Lua, porque a quantidade de matéria que tem em mim é a mesma na Terra e na Lua, tá bom? O peso, veja bem, é o que a balança mede. A balança mede o peso, tá? Eu vou falar lá para frente que o peso é um tipo de força, tá? É uma força que eu faço na balança, que eu estou fazendo toda vez que eu subo na balança, porque a Terra está me puxando, tá bom? Então a Terra me puxa aqui para o centro dela, e aí eu faço um peso na balança. E é essa força que a balança mede. A Lua faz uma força muito menor, porque a Lua é muito menor. E a gente vai estudar a força gravitacional, e aí a gente vai ver por que a força da Lua é menor, e a gente vai ver que é porque a Lua é menor, tá bom? Então, vocês entenderam essa diferença entre massa e peso? Massa tem a ver com a quantidade de matéria. O peso, então, depende da aceleração gravitacional e também, né, por consequência, depende da força gravitacional que o corpo faz em mim. Entenderam? Deu para entender certinho essa diferença de massa e peso? Beleza? Saquei, então. Mas aí vocês falam para mim, Heitor, mas veja bem, e aqui inclusive, o peso, então, ó, prestem muita atenção, a diferença entre massa e peso é essa. A massa é a massa é uma definição. O peso é a massa vezes a aceleração gravitacional. E aí agora eu vou mostrar para vocês a diferença. No sistema internacional, a massa, então, é medida em quilos, tá? Cuidado, não é medida em gramas, tá? A gente está acostumado a ter as coisas sem o prefixo quilo na frente, né? Por exemplo, para energia, a gente usa joule. Para carga, a gente usa coulomb, tá? E aí, mas no sistema internacional, a unidade padrão é o quilograma, não a grama, tá bom? Muito cuidado, porque isso pega muita gente, tá bom? E aí, com base nisso, a gente vai ter os múltiplos, que vai dar a tonelada, que são 1.000 kg. A gente tem o grama, que é 10 a menos 3 gramas, um milésimo de grama. E aí a gente usa o prefixo que a gente quiser. Um micrograma, um nanograma, um decigrama, tá bom?
Isso aí é algo que só vai mudar o prefixo, tá bom? E que vocês aplicam em outras unidades, tá bom? Agora, vocês me perguntam, Heitor, quando eu subo na balança, a balança não fala o meu peso. A balança fala explicitamente 80 quilos. Então, por que é que ela dá um valor de massa diferente quando eu estou na Terra e quando eu estou na Lua, tá? A explicação para isso é muito simples, tá? Vocês percebem, a balança, dentro dela, ela faz essa conta aqui, ó. Ela vai ter o peso quando você sobe nela. Ela mede o peso, porque ela não consegue medir a massa. A balança não mede a quantidade de matéria que tem dentro de mim. Ela mede a força que eu faço nela. Entendeu? Então, toda vez que eu subo na balança, eu faço uma força-peso na balança, e aí ela calcula a massa dividindo pela aceleração gravitacional, tá bom? Então, ó, a gravidade, a aceleração gravitacional na Terra, eu vou chamar aqui como 10 metros por segundo ao quadrado. Mas, na verdade, a aceleração gravitacional na Terra é um pouco menos do que isso. A aceleração gravitacional, na verdade, é 9,8, alguma coisa, tá? Mas os exercícios, eles geralmente colocam 10 metros por segundo ao quadrado, porque é uma coisa mais simples, tá? E a aceleração gravitacional na Lua é muito menor, tá bom? É 3,125 metros por segundo ao quadrado. É uma coisa muito menor do que na Terra. Então, uma massa de 80 quilos, ó, presta atenção, o meu peso na Terra vai ser 80, que é a massa, ó, o peso é a massa vezes a aceleração. O meu peso na Terra vai ser a minha massa, que é sempre a mesma, vezes a aceleração gravitacional que eu tenho na Terra, que é 10, tá bom? Então vai ficar 80 vezes 10, que vai dar 800 alguma coisa, que eu não falei o que é ainda, tá? Vai dar 800 alguma unidade, que é o meu peso, tá bom? E aí, o que a balança faz? Ela percebe que eu tenho um peso de 800, é isso que ela mede, e aí ela fala, eu tenho que dividir por 10, tá? E aí ela divide por 10. E aí vai dar 80. Ela divide, então, pela aceleração da gravidade, que já está pré-definida nela. E aí ela fala, então você pesa 80 quilos. E na Terra está tudo certo. Na Terra, ela vai sempre acertar. Porque na Terra, vira e mexe, né? Tirando se eu estiver muito alto na Terra ou lá no centro da Terra, a aceleração geralmente vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então ela vai acertar. Agora vamos ver na Lua. Quando eu estou na Lua, o peso que eu vou fazer na Lua vai ser a minha massa, que é sempre a mesma, que é 80, vezes a aceleração gravitacional que eu tenho na Lua, que é essa aí, 3,125. Então, na verdade, na Lua, a força que eu vou fazer na balança é muito menor. Vai ser de 250 alguma coisa, que foi o que eu multipliquei aí. Entenderam? E aí a balança, ela está definida com a aceleração da Terra. Então, o que a balança vai fazer vai ser dividir por 10, como se ela estivesse pensando que eu estou na Terra. Quando ela divide 250 por 10, ela dá 25 quilos para mim. Entendeu? Se eu trocasse pela G da Lua, tudo funcionaria igual. Sacou? Porque aí eu falaria para a balança que a aceleração da gravidade é outra, ela dividiria essa força pela aceleração da Lua e aí daria a minha massa correta. Deu para todo mundo sacar essa parte? Todo mundo entendeu? Beleza? Tá bom. Então agora vocês sabem diferenciar massa e peso, tá? É uma coisa muito importante, mas muito importante para a vida de vocês, tá? Agora eu vou para uma segunda parte da aula, que vão ser as leis de Newton, tá? Galera, eu, há muitos anos, eu tive a aula de primeira lei de Newton. E esse cara, o Newton, foi realmente um cara que eu admiro muito. Eu acho o Newton um cara muito foda, tá? Não que ele fosse perfeito, assim, várias pessoas que viviam na época dele, várias pessoas que são tidas como muito boas e que viveram em várias épocas, tinham os seus defeitos. Mas o Newton foi realmente um cara muito estranho e que fez muita coisa. Eu realmente recomendo vocês a, tipo, uma hora que vocês não estão fazendo nada, vão dar uma lida sobre a história da vida do Newton. Porque é bizarro, assim, tá? O Newton, ele morreu virgem, ele nunca se relacionou com nenhuma pessoa, tá? Nenhuma mulher, nenhum homem, ele nunca se relacionou. E ele dizia
mas creio que ele fosse hétero, porque ele escreveu que ele se orgulhava em nunca ter se relacionado com uma mulher, porque na cabeça dele isso era perda de tempo, tá? Então já a partir daí, do cara nunca ter se relacionado com ninguém e achar isso da hora, chama o físico. É isso aí. Legal. Isso aí já cria nele uma coisa maluca, tá? Newton foi estudar, se não me engano, acho que ele estudou em Oxford, tá? E ele veio de uma cidade muito pequena, ele morava no sítio, tá? Morava numa fazenda. Foi para Oxford. Em Oxford, olha o trabalho dele. Vocês acham que ele trabalhava com física? Não. Newton passava dias e noites vidrado na ideia de que a Bíblia tinha mensagens secretas, escondidas em números, em numerologia na Bíblia, para ele, olha a brisa, para ele conseguir transformar qualquer elemento químico em ouro, que era o que a alquimia da época descobria. Então, vocês percebem, hoje vocês falam, nossa, mas Newton era um cara tão burro, porque como que o cara vai querer transformar outros átomos em ouro, que é um átomo completamente diferente? Entendeu? Como que o cara perdeu grande parte do tempo dele achando que isso ia estar na Bíblia, que não tem nada a ver? E aí, eu acho que vale a gente pensar que o cara viveu em 1600. Em 1600, a gente tinha a Inquisição. Em 1600, a gente tinha a Igreja Católica mandando tudo, tá? Em 1600, a gente não fazia ideia da teoria atômica. A gente não fazia ideia que existiam prótons, nêutrons, elétrons, coisa que só foi descoberta no século XX, no começo do século XX. Então, o que Newton buscava era algo que não tinha sentido, mas na cabeça dele podia até existir, tá bom? O grande passo de Newton aconteceu quando veio a peste negra. E isso é algo que eu acho muito da hora, porque isso é algo que tem muito a ver com a gente. Porque quando deu a peste negra, a faculdade do Newton também fechou. Porque estava todo mundo morrendo. E aí Newton teve que voltar para o campo, para a casa dele, que era no campo, para poder se isolar. Quando ele voltou, ele começou a trabalhar nas coisas que realmente fizeram dele um cara muito, muito foda e muito, muito famoso. Foi aí que ele descobriu coisas sobre a luz, foi aí que ele enunciou as leis de Newton, e foi aí que realmente aconteceu o episódio que falam que é verdade, mas eu não sei se é verdade, que caiu uma maçã na cabeça dele, e a partir daí ele começou a se questionar sobre a gravidade. E para poder provar a gravidade, ele teve que inventar simplesmente o cálculo diferencial integral, que é uma modalidade extremamente difícil de contas, tá? Levando em conta infinito, levando em conta o infinitesimal, que é o infinitamente pequeno. Ele inventou tudo isso no meio de uma pandemia, no meio do mato, sem computador, sem calculadora, sem nada. E o cara, poxa vida, parabéns, então, né? Eu queria ter 1/10 da produtividade dele no meio de uma pandemia, tá bom? Mas voltando ao assunto, eu curto muito Newton, Newton é muito da hora. Apesar de ele ter tido problemas dele, acho que ele é meio maluco da cabeça. Mas vamos lá, vamos voltar para a aula. Foi o meu. Foi o meu dedo de prova aí, só mostrar que Heitor também é cultura, não é só música maluca. Vamos lá para a primeira lei de Newton. Galera, a primeira lei de Newton é extremamente simples, tá? Vamos lá. A primeira lei de Newton é a chamada lei da inércia. Um corpo tende a manter sua velocidade constante se a resultante das forças que agem nele forem nulas. Esse é o enunciado complicado da lei, tá? O enunciado fácil é: se eu não tiver uma força, o que está parado vai ficar parado, o que está andando continua andando. Galera, como assim? Ó, vou exemplificar de um jeito bem simples. Imagina que eu pego essa caneta e eu coloco ela numa mesa. E eu deixo ela lá. Galera, é muito mais do que intuitivo que, se nada mexer ela, ela vai continuar lá. Se um vento não bater, se eu não for lá empurrar, se a mesa não quebrar, sabe, se alguma coisa não tremer, ela vai continuar lá para sempre. Então, se não tiver uma força agindo nela, ela vai continuar sempre parada. A segunda parte da lei é um pouco menos intuitiva, que é a seguinte: se eu pego uma caneta, jogo ela no vácuo, se não tiver
nenhuma força agindo nela, ela vai, a partir do momento que ela sair da minha mão, ela vai continuar voando em linha reta, muita atenção, em linha reta, em movimento uniforme, para sempre. Ela nunca vai parar de voar assim. E aí vocês falam, mas Heitor, isso é burrice? Porque se eu pego a caneta, se eu jogo a caneta cai. Se eu pego uma caneta, eu ponho numa mesa, deixa eu pôr aqui, ó. Se eu pego uma caneta, eu ponho numa mesa e faço assim, ó, a caneta para. Como assim? Como assim? E é justamente isso que ele falou. Galera, quando eu pego uma caneta e jogo uma caneta, existe sempre a força da gravidade. E a força da gravidade puxa ela para baixo. É por isso que ela cai. Se não tivesse a força da gravidade, mas tivesse o ar, quando ela voasse no ar, o ar ia fazer a força nela contrária. O ar ia ter a chamada resistência do ar, que é como se fosse um atrito. O ar quer fazer a caneta parar, porque ele não gosta da caneta voando muito rápido. E aí, por isso, a caneta faz uma curva, cai e para, tá bom? Porque existem forças agindo nela. Quando eu pego a caneta e empurro ela numa mesa, existe uma força de atrito contrária ao movimento dela, que quer fazer ela parar. Por isso a caneta para. Então, essa segunda parte da lei de Newton foi uma coisa extremamente difícil na época, porque eles nunca tinham visto uma coisa se mover sem parar. Beleza? Então, basicamente, se eu tiver um objeto se movendo e não tem nenhuma força, ele se move para sempre. Se eu tenho um objeto parado e não tem nenhuma força, ele fica parado para sempre. Tá bom? Todo mundo conseguiu entender? Todo mundo sacou? Então, essa é a primeira lei de Newton, tá? Eu quis colocar ela isolada porque ela é muito intuitiva, tá bom? Ela é muito intuitiva, em certa parte do movimento. Mas basta um pouco de imaginação, a gente pensar uma nave viajando no vácuo, para a gente conseguir entender que ela nunca vai parar. Outro exemplo muito bom é quando, não sei se vocês já foram naqueles fliperama que tem em shopping, e aí tem aquelas mesas de rock. E aí são umas mesas que elas são tipo uma mesa de sinuca, só que ela é branca e ela tem vários furinhos. Quando você liga essa mesa, começa a fluir ar pelos furinhos, tá? E aí você tem um disco que você põe na mesa, o ar assopra embaixo do disco, e aí faz o disco meio que levitar. E aí quando o disco levita, ele para de sofrer o atrito da mesa e passa a sofrer só o atrito do ar, que é muito menor. Então é como se ele tivesse com força zero de meio. E aí ele consegue se mover muito mais sem parar. Vocês já viram mesmo assim? Não sei se vocês já viram. Eu, quando era criança, eu adorava brincar com elas. Tá? Esse é um exemplo muito bom, que não é perfeito para a primeira lei de Newton da inércia, mas chega muito próximo. Não sei se vocês já ouviram falar, eu estou viajando assim, tá bom? Mas vamos lá. Vou continuar. Então, nenhuma dúvida aqui. Lá. Então, lá. Galera, o que é força? Tá? Ó, acho que muitos de vocês já viram a equação, que força é massa vezes aceleração, mas eu quero que vocês saquem de uma maneira mais intuitiva, porque isso vai ser muito mais importante para vocês. Se, prestem muita atenção, se quando não tem nenhuma força se movendo no objeto, quer dizer, se não tem nenhuma força atuando no objeto, por exemplo, a minha caneta, se nenhuma força atuar nele, ele continua com a mesma velocidade, ou parado, ou com uma velocidade tal, x. Força, então, é o que acontece no objeto, o que algum outro objeto faz nesse objeto para mudar a velocidade dele. Tá bom? É exatamente isso. Entenderam? Força é isso. Força é o tipo de coisa que um objeto faz no outro objeto para mudar a velocidade dele. Tá bom? É a coisa que faz mudar a velocidade. Tá bom? Então, é isso. É uma ação que um objeto sofre por ação de outro objeto nele e muda a velocidade dele. Isso é a força, tá? A força é um vetor, tá bom? E como todo vetor, eu posso ter, por exemplo, várias forças agindo na caneta, por exemplo. Imagina que eu tenho uma força que está empurrando a caneta para direita, eu acho, não sei para onde vocês estão vendo. Então, eu tenho uma força que essa mão faz para esse lado. E aí eu quero empurrar ela para cá. Imagina agora que eu ponho uma
a outra mão do outro lado, e aí eu começo a forçar dos dois lados, tá? Eu tenho duas forças agindo, presta atenção. Eu tenho uma força que quer levar a caneta para cá, e eu tenho uma força que quer levar a caneta para cá. São dois vetores. Um está nessa direção, porque ele quer mover nessa direção, e o outro está nessa direção. Só que, como as forças estão em sentidos opostos, se elas tiverem a mesma intensidade, a caneta não se mexe. Tá bom? Deu para sacar? Ícaro, eu acho que você não está me vendo porque você não foca na minha câmera. Eu acho que você está focando na lousa, tá? Eu estou na câmera do computador. Já já eu vou usar a lousa, tá bom? Então, a força resultante é a soma de todas as forças que agem em um corpo. Sacou? Como assim, Heitor? Supõe que eu estou fazendo uma força para cá, nesse sentido, tá? Eu estou fazendo a força no sentido contrário. Se a força nessa mão aqui, ó, for maior do que a força nessa mão, vocês não concordam que a caneta vai se mover para cá? Porque essa força dessa mão está ganhando dessa força dessa mão. Então a caneta vai se mover para cá. Isso é força resultante. Desculpa. Quando eu somo todos os vetores de força, a força que sobra, o que não está cancelado é a força resultante. E é a força resultante que vai fazer o objeto se mover. Porque, no fim das contas, todas as outras vão se cancelar, igual assim, nessa situação, que eu estou forçando de um lado, forçando do outro, mas as duas forças são iguais, todas as outras vão se cancelar, exceto a força resultante, que é a força que não é cancelada por nenhuma outra. Vocês conseguiram sacar o que é força resultante? Vão ter exercício explicando, tá bom? Beleza? Deu para sacar? Beleza. Vou passar para frente, então. Agora, eu quero falar para vocês sobre forças de contato e forças de campo, tá? É uma diferença que o poliedro manda dar e que é extremamente simples você não sacar de cara. Galera, força de contato precisa de contato direto. Que tipo de força é uma força de contato? Galera, se eu pego uma mão na outra e empurro, é uma força de contato, porque eu toco nela, tá? Se eu empurro qualquer coisa, é uma força de contato, tá? A força, por exemplo, quando eu estou no chão, eu estou fazendo uma força contra o chão. Essa força é uma força de contato, tá bom? Tem outra força de contato que eu coloquei aqui, que é essa aqui, ó. Isso aqui é um fio, tá? E esse fio está sendo puxado para cima. Então, imagina que eu estou puxando a minha caneta para cima. Essa força, vocês percebam, se a força de contato é de empurrar, ela também é de puxar. Então, a força de puxar é a força que eu chamo de tração, tá bom? Então, tanto forças de empurrar quanto forças de puxar, que eu chamo de tração, são forças de contato, tá bom? Existe outro tipo de força, que é a força de campo, ou a força que age à distância. Isso é muito fácil de saber. Basta que o corpo não tenha contato com o outro, tá bom? Basta que o corpo não tenha contato com o outro. Se o corpo não tem contato com o outro, é uma força à distância. Exemplo, duas cargas agindo. Vocês lembram que a força elétrica sempre age à distância, em cargas que têm distância uma da outra, tá bom? O campo gravitacional na Terra, a força que a Terra faz no corpo, não necessariamente precisa desse contato. Como, por exemplo, a Lua voa em torno da Terra. A Lua nunca está em contato com a Terra, mas ela sente a força gravitacional da Terra. Tá bom? Então, existem esses dois tipos de força. Heitor, qual a diferença? Nenhuma. Os dois tipos de forças, prestem muita atenção. Os dois tipos de forças seguem as mesmas leis de Newton. Elas podem não ter a mesma equação. Igual, equação de força elétrica pode não ter a mesma equação que força gravitacional. Não tem. E não tem a mesma equação que força peso, tá? Mas todas elas seguem as leis de Newton, tá? Falando, então, de boa, todo mundo sacou esse rolê de força de contato e força de campo? Todo mundo conseguiu sacar a diferença? Beleza, beleza. Então, vamos lá. Vou passar aqui. Segunda lei de Newton. Ó, a segunda lei de Newton é a coisa mais fácil do mundo. Força é massa vezes aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. A gente está falando o tempo todo de força aqui, mas ninguém deu a definição
matemática, definição física mesmo de força, tá? Eu só falei o que é uma força. Mas, para Newton, força é a massa vezes a aceleração. Heitor, como assim? Lembra que eu falei que força é o que muda a velocidade do corpo? Força é o tipo de coisa que muda a velocidade do corpo. Na cinemática, o que muda a velocidade do corpo é a aceleração. Então faz todo sentido a força ser a massa vezes a aceleração. Vocês conseguiram sacar? Por isso que tem a aceleração aí. Heitor, por que tem a massa? Galera, tem a massa que é o seguinte. Imagina que eu tenho dois corpos com a mesma aceleração. Um corpo é a minha mão, ou eu, tá? E aí eu estou correndo com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí tem um ônibus, tá? Um ônibus correndo com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. E aí tem uma parede, tá? E aí nós dois vamos bater numa parede. Eu quero que vocês me respondam. Qual corpo vai fazer uma força maior na parede? Eu ou o ônibus? Nós dois estamos com a mesma aceleração. Qual corpo vai fazer? O ônibus. Isso é muito intuitivo, porque o ônibus é gigante. O ônibus tem muito mais massa. Se ele tem mais massa, se ele tem mais massa e tem a mesma aceleração, significa que a força que ele vai fazer é muito maior. Tá bom? Então, isso é uma definição. Decore essa equação. Não tem outro jeito. Ela é intuitiva, mas vocês precisam decorar. Isso é uma definição. Newton definiu. Eu vou chamar de força a massa vezes a aceleração. Bom, no sistema internacional, tá? Força vai ter unidade de Newton. Newton em homenagem a Isaac Newton, beleza? Massa vai ser em quilograma, aceleração vai ser metro por segundo quadrado, e força vai estar na unidade de Newton, tá bom? E aí, com base nisso, eu posso pegar que é a terceira lei de Newton. Mas eu posso voltar lá atrás, quando eu estava falando de força, peso, lembra que eu falei que estava 800 alguma coisa, ou 250 alguma coisa? Agora eu vou poder chamar pelo nome certo. São 800 newtons. 250 newtons, tá bom? É o nome que eu vou dar para o número que eu achei, tá bom? São newtons, unidade de força, que é diferente da unidade de massa, que são quilogramas. Beleza? Vamos lá. Terceira e última lei de Newton. Se um corpo A exerce uma força sobre B, então o corpo B exerce sobre o corpo A uma força que tem o mesmo tamanho e sentido contrário. Heitor, como assim? Essa força, essa parte exige um pouco mais de interpretação. Gente, vocês não concordam comigo que quando você... Imagina, presta atenção. Imagina que você está andando de boa na rua e aí vem uma bola na sua direção. Vem uma bola voando muito rápido, tá? Ela está voando muito rápido na sua direção. E aí ela vai dar uma bolada na sua cabeça. Vai dar uma bolada gigante. Tá bom? Vocês não concordam comigo que a bola vai empurrar a sua cabeça? A bola vai. Então a bola vai exercer uma força na sua cabeça. Porque a sua cabeça vai mudar de velocidade. Sua cabeça está parada. Quando a bola acertar, sua cabeça vai se mover para cá. Tá bom? Então, sim, a bola exerceu uma força na sua cabeça. Mas você também vai ter que falar que você exerceu uma força na bola. A sua cabeça exerceu uma força na bola. Por quê? Porque a bola estava vindo com uma velocidade, quando ela bateu na sua cabeça, ela mudou a velocidade. Às vezes ela mudou até o sentido da velocidade. Deu para todo mundo sacar? Então, sempre que uma bola bater na sua cabeça, você vai exercer uma força na bola, a bola vai exercer uma força em você. E aí você fala, nossa, Heitor, mas isso é muito intuitivo, isso é muito fácil. Sim, Newton falou que isso sempre vai acontecer, sempre que eu tiver um corpo exercendo uma força no outro, e essa força vai ter o mesmo tamanho, tá? Ela vai ter a mesma intensidade. Então, se a bola exerce uma força de 10 newtons em mim, eu vou exercer uma força de 10 newtons na bola, tá? E vai ter o sentido contrário. Então, quando a bola bate em mim, ela faz uma força para empurrar minha cabeça para cá. Ela faz uma força assim. E eu faço uma força no sentido oposto na bola. Tanto que a bola vai para o sentido oposto depois. Sacado? Deu para todo mundo sacar? Deu? Esse conceito, vocês querem que eu repita? Se não quiserem que eu repita, tá tudo bem. Então, Heitor, para que serve isso? Gente, eu nunca vou ter uma força sozinha. Se
um objeto A exerce uma força em mim, eu vou exercer uma força de mesmo tamanho, de sentido oposto, do objeto A. Nunca vai ter força isolada. Sempre as forças vão vir em pares, tá? Pares de sentido oposto, mesma intensidade. Tá bom? Vamos passar para frente, então? Antes, então, de continuar a aula, vou colocar uma coisa legal para vocês. Hoje eu não estou muito bem, mas eu sempre trago uma coisa legal na aula de live. Esse vídeo é fantástico. Mas essa nova do TZ e dos Agapiano, o Wilson derrete pra Jesus, pelo fandó, pelo fandó, pelo fandó, pelo fandó. Rapidinho, bezinho, bezinho, rapidinho, rapidinho, bezinho, bezinho, vai. Rapidinho, bezinho, bezinho, rapidinho, rapidinho, Jesus, rapidinho, vai. Rapidinho, bezinho, bezinho, rapidinho, rapidinho, bezinho, bezinho, vai. Rapidinho, bezinho, bezinho, rapidinho, nem bonequinho, então vai, vai. Mas essa nova do TZ e dos Agapiano, ande bonequinho na roda de fogo, pelo fandó, pelo fandó, pelo fandó, pelo fandó. Rapidinho, bezinho, bezinho, rapidinho, pra Jesus, rapidinho, bezinho, vai. Rapidinho, bezinho, bezinho, rapidinho, rapidinho, bezinho, vai, vai, vai. Rapidinho, bezinho, bezinho, rapidinho, pra Jesus, rapidinho, bezinho, vai. Rapidinho, bezinho, bezinho, rapidinho, rapidinho, bezinho, bezinho, vai. Ele está machucado, mas presta atenção no que eu tô te falando. Se esforça, é pra Jesus, pelo fandó, pelo fandó, pelo fandó, pelo fandó. Rapidinho, bezinho, vai, vai, vai. Rapidinho, bezinho, bezinho, vai, Daninho, rapidinho, bezinho, bezinho, vai. Rapidinho, bezinho, bezinho, rapidinho, pra Jesus, rapidinho, rapidinho, vai. Rapidinho, bezinho, bezinho, rapidinho, rapidinho, bezinho, bezinho, vai. Rapidinho, bezinho, bezinho, rapidinho, rapidinho, bezinho, bezinho. Bate palma pra Jesus aí, irmão. Quero deixar um... Vamos lá, agora sim, todo mundo feliz, todo mundo alegre. Deixa eu ver se minha bateria está acabando. Não, dá para segurar a barra. Vamos embora, continuando então. Então, agora que a gente sabe o que é força, como as forças funcionam, eu trouxe alguns tipos de força para você, tá? Primeira força é a força-peso, que é a força que a gente já falou. Então, ó, perceba, tem a força, que é o peso, é igual a massa vezes a aceleração. No caso da força-peso, a aceleração é sempre a aceleração gravitacional, que é a força que a Terra faz em mim, tá bom? Que é a força que um corpo faz no outro, tá? Então, força-peso é a massa vezes a aceleração gravitacional, tá bom? Então, é isso aqui, ó. Galera, outra coisa que eu sempre quis falar para você. Força-peso funciona assim. A Terra me puxa, porque a Terra é muito grande, e ela exerce uma força-peso, e uma força, tá? Eu chamo de força-peso. Mas, pela terceira lei de Newton, nunca vou ter uma força sozinha, tá? Eu nunca vou ter uma força sozinha. Eu também vou exercer uma força na Terra. Sacaram? Eu vou exercer uma força na Terra. E essa força vai ser da mesma intensidade e de sentido oposto. Todo mundo sacou? Então, se a Terra está me puxando na direção dela, eu estou puxando a Terra na direção dela. Eu sou o cara. Toda vez que vocês se sentirem mal, você fala, pô, eu sou tão da hora que eu puxo a Terra na minha direção. Tá bom? E aí você fala, nossa, Heitor, mas por que então que você não consegue fazer a Terra girar em torno de você? Apesar de que a gente acha que a Terra gira em torno dela. Não foi direto, tá? Agora você está fazendo tudo direto. A Terra não gira em torno da gente porque a nossa massa é muito pequena, tá? Então, a força que a Terra faz na gente, como a gente é muito pequeno, ela acaba sendo significativa para a gente. Porque a gente tem uma massa muito pequena. Mas, quando a gente age com a mesma força na Terra, a Terra tem uma massa tão grande, a Terra tem uma massa tão grande, com a mesma força, a aceleração que a gente faz na Terra acaba sendo muito pequena. Tá bom? Todo mundo sacou isso? Então, sempre que a Terra estiver me puxando, eu vou estar puxando a Terra. Então, Heitor, você está falando que a Lua puxa a Terra na direção dela? Sim, a Lua puxa a Terra na direção dela. Todo mundo conseguiu sacar? Todo mundo sacou isso? Beleza. Legal. Boa, pra frente. Normal, galera. A força normal é uma força de contato, tá bom? Como assim, Heitor? Lembra, quando eu deixo esse apagador em cima da minha mão, vocês concordam comigo que tem a força-peso puxando o apagador para baixo? O apagador está sempre querendo cair. E, Heitor, por que ele não cai? Por que quando eu coloco o apagador em cima da minha mão, a gravidade simplesmente não puxa ele para baixo?
deve ser porque a minha mão está fazendo uma força no apagador para cima. Então, a Terra está fazendo uma força no apagador para baixo, a minha mão está fazendo uma força no apagador para cima, e aí, como a resultante é zero, o apagador não se mexe, tá bom? Lembra, a aceleração vai ser sempre com base na resultante. Se a resultante for zero, a aceleração é zero, o corpo está parado, tá bom? Ou com a mesma velocidade. Então, a normal é essa força que empurra o corpo para cima. E ela é uma força de contato, como eu pus aí. Nunca confundam a força normal com a força peso. Tá? Força peso é uma força gravitacional. A Terra me puxa, eu puxo a Terra. Força normal é entre a minha mão e o apagador. Entendeu? Então, a força peso é entre o apagador e a Terra. E a força normal é entre a Terra, o apagador e a minha mão. Tá bom? Então, o apagador empurra a minha mão e a minha mão empurra o apagador para cima. E aí ele se anula. Todo mundo sacou? Todo mundo sacou? Geralmente, essa força vai ter a mesma intensidade da força-peso. Por quê? Para elas se anularem, a força-peso vai estar puxando para baixo e a minha mão vai estar empurrando para cima. Então, a normal vai ser do mesmo tamanho da força-peso. Geralmente, mas nem sempre. Tá bom? Vamos passar, então. Última força é a força de tração. Gente, força de tração é uma coisa mais fácil. Geralmente vai ter um fio, e aí vai ter um peso nesse fio, que vai estar sendo puxado em direção à Terra, mas aí o fio consegue segurar, tá bom? Essa é a força que faz ele segurar, é a força de tração, tá bom? Ela é a força meio que oposta da normal, tá bom? Acho que é isso só, beleza? Vamos passar então para frente, que agora eu tenho o último exercício, tá bom? Antes de acabar a aula, vamos lá. Um corpo de massa 8 kg, ao passar por um ponto A de uma trajetória com velocidade de 10 metros por segundo, passa a sofrer a ação de uma força constante e no mesmo sentido da velocidade. Ao passar pelo ponto B, 2 segundos depois do ponto A velocidade dele vale 20 metros por segundo. Tá bom? Então vamos lá, primeiro. Esse ponto, então vamos lá, esse corpo está com uma velocidade. Se não existisse força nele, ele continuaria sempre com a mesma velocidade. Tá? Mas aí passa a agir uma força nele e a velocidade dele muda. Ele pergunta, primeiro, qual que é a intensidade dessa força? Vamos lá. Força é massa vezes a aceleração, tá bom? A massa eu já tenho, mas a aceleração eu não tenho. E a aceleração é ΔV por ΔT, a variação da velocidade pela variação do tempo. Então vamos lá. A velocidade final é 20, que ele fala no ponto B, a velocidade é 20, a velocidade inicial é 10, e o tempo foi passado, foram de 2 segundos, tá bom? Vai ficar 20 menos 10 vai ser 10 dividido por 2, então a aceleração vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos passar então? Então a força é a massa vezes a aceleração, 8 vezes 5, que vai dar 40 newtons. Newton é a unidade de força, beleza? Então a gente descobriu a força, tá bom? Eu multipliquei a massa pela aceleração. A aceleração eu descobri por uma equação da cinemática. A aceleração é ΔV por ΔT. Beleza? Todo mundo sacou? Se alguém tiver alguma dúvida, me fala, tá bom? Vamos lá. B. Gente, ele pergunta entre A e B. Quanto espaço eu percorri? E aí, quando ele está falando de espaço, eu estou falando de cinemática, tá? E aí, vamos ver. A equação melhor que eu posso ter aqui é a sorvetão. Por quê, Heitor? Porque eu tenho a velocidade zero, eu tenho o espaço zero, que eu considero como sendo zero, eu tenho a aceleração que eu descobri no exercício anterior, e eu tenho o tempo que demorou. Então, aí é muito fácil, é só substituir. S0 é 0, V0 é 10, o tempo é 2 e a aceleração é 5, tá bom? Tá montada a equação, tá bom? Vamos lá, então. Então, o espaço vai ser o zero some, 2 vezes 10 dá 20, que eu pus aqui, tá bom? E aí sobra isso aqui. Eu vou elevar 2 ao quadrado, fica 4. 2 ao quadrado dá 4. 5 vezes 4 dá 20, tá bom? E aí fica 20 mais 20 dividido por 2. E 20 dividido por 2 vai dar 10, tá bom? Então fica 20 vezes 10. Então, o espaço que o corpo percorreu entre A e B é de 30 metros. Beleza? Tá bom. Última letra. Opa, deixei escapando aqui. Vamos supor que agora o corpo andou 18 metros e passou a sofrer uma força resultante agora. Outra força, tem outra força agindo nele. Aí ele andou 18 metros e a velocidade dele passou de 20 metros por segundo para
16 metros por segundo. Então, a velocidade dele diminuiu. Eu deixei a resposta aqui bem besta, né? Vamos lá. Então, ele me pergunta qual que é a intensidade e o sentido da força. Galera, o sentido eu já consigo descobrir de cara. Por quê? Se a velocidade diminuiu, significa que a força está indo no sentido oposto ao movimento. Se a velocidade diminuiu, significa que a força está querendo empurrar ele para trás, está querendo frear ele, tá bom? E aí agora a gente consegue descobrir como você faz aqui, ó. A força. A força, para a gente calcular a força, é massa vezes aceleração. Estou terminando, tá? Então vamos lá. A massa a gente já sabe, a aceleração a gente não sabe. Mas a gente tem velocidade inicial dele, velocidade final dele, e a gente tem o ΔS. Galera, qual a equação? Não precisa de tempo, tem ΔS, V aceleração. Qual a equação que é? Para finalizar a aula. Torricelli, valeu, Emily. Essa mesmo. A gente vai usar Torricelli. V quadrado é V0 ao quadrado, mais 2 vezes aceleração, vezes deslocamento, tá bom? Então, vamos lá. Velocidade final. Ele acabou com 16 metros por segundo. Coloca aqui. Velocidade inicial, 20 metros por segundo. Tá? A aceleração eu não sei, eu quero saber para calcular a força, tá? E o ΔS vai ser de 18 metros, tá bom? 16 ao quadrado dá 256, 20 ao quadrado dá 400. Passo subtraindo 400 lá para isolar o A, tá bom? Passei subtraindo, fica 256 menos 400, vai dar menos 144 é igual a 36A, que é 2 vezes 18, tá bom? Vamos lá. E aí eu passo 36 dividindo para isolar o A, tá bom? Fica menos 144 dividido por 36. Então, a força... a aceleração, então, que é o que eu queria, vai dar menos 4 metros por segundo ao quadrado, que faz sentido a aceleração é para o sentido oposto da velocidade. E aí a força vai ser 8 vezes menos 4, que vai dar, eu esqueci o sinal, menos 32 newtons. O menos significa que ela está sendo no sentido oposto ao movimento. Tá bom? Essa é a resposta do útil. Beleza? Galera, então é isso a aula. A aula acaba aí. Eu vou gravar mais uns exercícios para vocês, tá? Desculpa se eu não fiquei muito animado nessa aula. Coisas que acontecem na vida, tá bom?